Agradecer, dar boa noite para todas, para todos. Agradecer o convite. Possa ser uma fim de tarde, um início de noite de paz, de reflexão para a gente. O estudo que eu vou apresentar hoje aqui, ele está baseado num artigo que eu publiquei com o mesmo nome, Espiritismo é Religião, o que é o Espiritismo, na edição de abril da revista Reformador, de 2022. E o objetivo é justamente a gente refletir sobre a natureza do espiritismo. Eu parto da premissa de que a gente só utiliza bem uma ferramenta se a gente sabe exatamente como ela funciona. Não adianta a gente ter um carro, uma máquina com várias funcionalidades se a gente não sabe para que cada botão serve. Então a gente precisa conhecer bem para bem utilizar. E aí eu começo com uma pergunta. O espiritismo é religião? E para responder, eu brinco que a gente tem que fazer com as palavras igual a gente faz com um suco de laranja. A gente pega a laranja e espreme ela o máximo possível para que possa extrair o máximo de suco possível. Então a gente tem que começar pelo significado da palavra. O que significa religião se a gente for consultar no dicionário de fato? Eu diria que, antes de tudo, religião é um termo polissêmico, ou seja, é um termo que tem mais de um significado. Então, se a gente for pegar no dicionário, vai ter o significado 1, 2, 3, 4, 5. E eu posso dar exemplos de outros termos que são polissêmicos. Por exemplo, manga. Manga pode ser a peça da camisa e pode ser também a fruta. Vela pode ser tanto aquele objeto que tem o pavio e que a gente acende para poder iluminar locais escuros, como pode ser uma modalidade esportiva. Peça pode ser uma peça de roupa, pode ser uma peça de teatro, pode ser a peça, o componente de uma máquina. Então vocês percebem que, num geral, as palavras têm mais de um significado, de forma que muitas vezes a gente precisa perguntar, peraí, manga do quê? Da camisa ou da fruta? Peça o quê? Da máquina ou peça de teatro? A mesma coisa a gente faz com a palavra religião. Inclusive o Kardec aponta para isso lá na introdução do Livro dos Espíritos, num itemzinho que ele vai chamar de anfibologia, ou seja, é sempre importante, quando a gente vai estudar alguma coisa, compreender exatamente o significado de cada palavra daquilo que a gente está estudando. O fato é que religião é um termo polissêmico, e eu dividiria religião em dois grandes significados. O primeiro significado é uma instituição criada por seres humanos. Seria a religião como algo datado, localizado, contextualizado culturalmente, socialmente, um conjunto de regras, que tem sacerdotes, que tem hierarquia, que tem uma lógica verticalizada, que tem dogmas, que são um conjunto de princípios que são inquestionáveis, e que, por vezes, esse tipo de religião tem até projeto de poder econômico ou político. Então, essa me parece ser a ideia de religião que mais vem à mente das pessoas quando a gente fala religião. As pessoas imaginam logo um templo, um tipo de sacerdote. É isso. É essa visão de religião que predomina no imaginário social. Entretanto, eu diria que existe uma outra forma de significar religião. Seria a religião enquanto um sentimento, enquanto uma forma de conexão interior e particular do homem, do ser humano, com uma força maior. Seja lá que nome que a gente chama essa força maior. Com o sagrado. Seria um sentimento de conexão que independe de lugares, independe de instituições, independe de regras. Nessa concepção de religião, o Leon Denis diz assim, lá no Problema do Ser, do Destino e da Dor: a religião é o esforço da humanidade para se comunicar com a essência eterna e divina. E lá no Depois da Morte, ele cita assim: a verdadeira religião é um sentimento, é no coração humano e não nas formas ou manifestações exteriores que está o melhor templo do eterno.
Então, a gente tem duas concepções de religião que são conflitantes. Na minha opinião, na primeira concepção, o espiritismo não se encaixa como sendo religião. Mas na segunda significação de religião, talvez ele possa ser considerado. A questão é como que cada um concebe religião. Porque cada pessoa concebe de uma forma. Então, o Kardec, quando a gente vai observar nos livros, qual é o livro que o Kardec aponta o espiritismo enquanto religião? Ele não aponta o espiritismo enquanto religião. Na folha de rosto de O Livro dos Espíritos, o que está escrito? Filosofia espiritualista. O que está escrito na folha de rosto do Evangelho segundo o Espiritismo? Explicação das máximas morais do Cristo segundo o Espiritismo. Ele não menciona o Espiritismo enquanto religião. E na Revista Espírita de 1869, ele vai escrever um artigo específico sobre isso, e trabalhando justamente esse significado das palavras para falar, olha, o espiritismo, segundo a acepção tradicional de religião, não é religião. Ele é religião se a gente encarar enquanto um sentimento, enquanto uma conexão particular nossa com algo maior. E aí a gente vai observar por que o espiritismo não se enquadra na primeira acepção. Porque o espiritismo ele independe de templos. Você precisa frequentar uma casa espírita para ser espírita? Não. Muito embora ajude, né? A gente conhecer pessoas, poder trabalhar. O espiritismo tem regras inflexíveis. Tem que ir toda quinta, todo domingo. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. O espiritismo tem hierarquia? Não deveria. Se tiver, tá errado. Todos somos iguais aqui. Ninguém é maior que ninguém. O espiritismo não deve operar numa lógica de dogma. Ah, sobre isso eu não falo. Ah, isso são mistérios. Não. O espiritismo, na lógica kardeciana, ele deve conversar sobre tudo. E o espiritismo também não deve buscar nenhum tipo de poder material. Sim, a melhoria, né, do ser humano, da sociedade. Então, na lógica do Kardec, o espiritismo, ele opera numa lógica de liberdade, de autonomia, de criticidade e de responsabilidade. Ninguém vai apontar o dedo e dizer que tem que ser assim. É você, na sua consciência, que vai escolher os seus caminhos e vai colher o que você plantar. Então, respondido o que é religião, a gente parte para a pergunta, o que é o espiritismo? O que é o espiritismo? Para mim, agora a minha percepção pessoal, o espiritismo pode ser classificado como duas coisas. Primeiro, um campo do conhecimento. E segundo, uma doutrina, ou seja, um conjunto sistematizado de ideias e de valores. E uma doutrina que opera sobre três premissas. Ela é aberta, ou seja, se propõe a dialogar e a ouvir, sem preconceitos. Segundo, ela é dinâmica, ou seja, ela se alimenta da troca, da experiência, da pesquisa. E terceiro, ela é progressiva. O espiritismo não está acabado. Ele é um campo do conhecimento que está em permanente construção. Muitas perguntas não respondemos ainda. A gente continua aprendendo. E aí lá no capítulo 1 de A Gênese, Kardec vai escrever assim: entendendo-se com todos os ramos da economia social, aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia, caminhando de par com o progresso. O espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Olha a lógica em que está operando Kardec. Se a ciência avançar em algum conhecimento, que o espiritismo dizia o contrário, ele está falando o seguinte: fique com a ciência. Tanto é que se a gente vai em alguns livros do Kardec, né,
ou na Revista Espírita, tem vários conhecimentos lá que já foram superados. Como, por exemplo, na Gênese, as questões ligadas à astronomia, as teorias que tem lá na Revista Espírita sobre raças. Isso já foi superado, a ciência já avançou nisso. Então, deixa o que estava lá para trás e fica e avança com a ciência. Para o Kardec, como é que ele vai definir o Espiritismo? Ele responde essa pergunta. Lá no preâmbulo do livro que é o Espiritismo, ele diz assim, que ele é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Ou seja, toda ciência, ela tem um objeto de estudo. A gente parte da premissa de que a realidade ela é infinitamente complexa. Muitas coisas estão acontecendo o tempo todo. Então, o que a gente faz para tentar entender a realidade? A gente faz igual um pão. A gente fatia o pão em vários pedacinhos. E aí, olhando cada pão separadamente, a gente vai entendendo melhor como é que ele é composto. As ciências fazem a mesma coisa com a realidade. Elas fatiam a realidade. A biologia vai estudar o quê? A vida e as suas dinâmicas. A química vai estudar o quê? A interação entre as substâncias da matéria. A física vai estudar as forças da natureza. As ciências sociais vão estudar a sociedade, suas dinâmicas, suas interações. E o espiritismo? Qual é o objeto de estudo do espiritismo enquanto campo do conhecimento? As relações entre os mortos e os vivos. Ou seja, as comunicações que se dão entre espíritos desencarnados e entre espíritos encarnados. Na ótica do Kardec, o espiritismo é um campo do conhecimento que tem esse objeto de estudo. E o espiritismo tem um aspecto filosófico a partir do quê? Das consequências dessas relações entre os espíritos e os seres humanos encarnados. Porque a partir do momento que a gente sabe que existe vida após a morte, e que nessa vida após a morte a gente continua colhendo as coisas que a gente plantou, e a gente continua plantando e colhendo, isso muda a nossa forma de ver a vida? Muda. Então ele é uma filosofia nesse aspecto. E mais, o espiritismo, gente, ele não surge da fé religiosa tradicional. Como que o espiritismo surge? Ele surge de uma tentativa de explicação para fenômenos que aconteciam e ninguém explicava. Os mortos se comunicaram em toda a história da humanidade. Na Bíblia cristã, a gente tem vários fenômenos de comunicação dos chamados mortos. Em várias religiões a gente tem. No Islã, eles acreditam em espíritos. Eles chamam de djinn. No judaísmo, eles acreditam num mundo após a morte. E em várias religiosidades, se a gente for se aprofundar, existe essa crença. E existe alguém lá que muda o nome que a gente usa, né? Mas que profetiza, que tem evidência, que ouve gente morta. Isso sempre existiu. Só que o Kardec, no século XIX, o que ele começou a tentar fazer? Eu quero tentar entender como é que funciona isso. Então ele começou a tentar conversar com esses espíritos por meio dos médiuns. E aí, conversando com os espíritos, ele vai aprendendo um monte de coisa. Ele vai investigar esse fenômeno de comunicação entre os mortos, os chamados mortos, né? E os chamados vivos. E o que o Kardec vai fazer? Ele vai construir métodos para estudar isso. Que é um elemento da ciência, método. Ele vai construir teorias para explicar determinados fenômenos. Ele vai elaborar hipóteses. Isso tudo são elementos da ciência. Ainda que eu não classifique o espiritismo como ciência. O espiritismo tem elementos de ciência. E ele se utiliza também de elementos filosóficos, quando ele pergunta para os espíritos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. E aí, para mim, mais uma vez eu estou dando a minha visão pessoal aqui nesse aspecto. A gente poderia dizer que o espiritismo está baseado em dois grandes pilares. O primeiro pilar são os seus conceitos. E o segundo pilar é a sua ética. Quais são os conceitos espíritas? Mediunidade
espírito, Deus, evolução e reencarnação. Mediunidade, espírito, Deus, evolução, reencarnação. O que é mediunidade? Mediunidade é todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Seja vendo, seja ouvindo, seja escrevendo o que eles ditam, seja com o espírito falando através do próprio médium, seja através de sonhos em que você se comunica com os espíritos. Então, médium é todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. E aí o que o Kardec vai fazer é o seguinte: a partir do momento em que ele descobre essas pessoas pelas quais os espíritos conseguem se manifestar, ele reúne vários médiuns e vamos conversar com os espíritos, vamos perguntar como é que é aí do outro lado, como é que foi a vida deles quando eles estavam encarnados, como é que está agora. E aí ele vai descobrir que a mediunidade é um fenômeno regido por leis. A mediunidade apresenta padrões, ou seja, é um fenômeno da natureza. Ele vai ver que a mediunidade não tem nada de sobrenatural. Numa condição adequada, com um treino adequado, você consegue reproduzir o fenômeno mediúnico. E a mediunidade se divide tanto nos efeitos físicos, que os antigos chamariam das casas mal-assombradas, né? Barulhos, objetos que se levantam, quanto na mediunidade de efeitos intelectuais, quando o espírito se comunica por meio de nós. A mediunidade, gente, por que eu digo ela aqui em primeiro? Porque sem mediunidade não existe espiritismo. A mediunidade é o pilar do espiritismo. Qual é o segundo conceito? Espírito. Porque a mediunidade prova que existe vida consciente depois da morte do corpo físico. Provas fartamente documentadas, inclusive por vários grandes pesquisadores do século XIX. William Crookes, cientista inglês, que fez descobertas incríveis, fazia pesquisas no campo do espiritismo. William James, que trabalhava em Harvard, que é um famoso estudado por psicólogos quando se aprofunda nos estudos. Ele se dedicou ao estudo dos fenômenos espíritas. Grandes cientistas do século XIX se dedicaram a isso. Inclusive, o marido da Marie Curie, o Pierre Curie, também se dedicou a isso. Muitos. Então, existe um princípio de vida inteligente que não acaba com a morte do corpo físico, que a gente chama de espírito. Então, mediunidade e espírito são coisas concretas, é testável. O terceiro conceito espírita é Deus. Porque nesse bate-papo, Kardec pergunta: e aí? Da onde surgiu tudo? Qual é a causa primária? E os espíritos respondem: é Deus. E Deus é uma inteligência suprema, é infinito amor, é infinita misericórdia, é infinita sabedoria, é infinita justiça. E, ao contrário de mediunidade e espírito, que são conceitos empíricos, dá para testar, Deus não dá para testar. A gente chega à ideia de Deus por uma inferência, que é o que o Kardec usa nas folhas de rosto da Revista Espírita. Todo efeito tem uma causa. Dei um cutucão em mim. Doeu. Efeito, dor, causa, cutucão. Tratei uma pessoa mal, a pessoa me tratou mal de volta. Causa e efeito. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Então a ideia de Deus no Espiritismo é tanto uma revelação quanto uma inferência. O efeito tem que ter uma causa. E se a natureza e a vida estão aí tão complexas, tão inteligentes, algo muito inteligente, muito grandioso, tem que ter sido a causa disso. O quarto conceito espírita é o de evolução. Porque os espíritos vão relatar, através de diversos médiuns, em diversos lugares, que os espíritos estão sempre aprendendo cada vez mais e evoluindo cada vez mais rumo ao amor, à sensibilidade, à empatia, ao altruísmo. E que quanto mais evoluímos, quanto mais nos tornamos empáticos, sensíveis, amorosos, mais felizes somos. Só que tem um problema.
80 anos, que é uma média de vida do brasileiro, por exemplo, é o suficiente para a gente se melhorar e para a gente aprender tanta coisa, desenvolver tanta coisa. 80 anos é tão pouquinho. Passa rápido, gente. Muito rápido. Então entra aí o quinto conceito, que é a reencarnação. Ou seja, não tem como a gente processar essa evolução no espaço de uma vida. Então a gente precisa voltar em muitos corpos diferentes, em lugares diferentes, em culturas diferentes, em classes sociais diferentes, em desafios diferentes, em profissões diferentes, em famílias diferentes, para que a gente possa se expandir na nossa capacidade de sentir, de entender, de amar, de agir. Esse é o primeiro pilar. Esses conceitos são o coração do espiritismo. Mediunidade, espírito, Deus, evolução e reencarnação. E o segundo pilar é a ética espírita. O que é ética, gente? A ética é um conjunto de princípios que rege um determinado grupo. Por exemplo, existe a ética médica, ou seja, um código de conduta médico. Existe a ética docente, um código de conduta dos professores. Existe a ética do pesquisador, um código de ética, um código de princípios do que você deve fazer, do que você não deve fazer, pesquisador. Existe uma ética cristã, existe uma ética islâmica, existe uma ética judaica. Cada religião tem sua ética, ou cada filosofia tem sua ética. Qual é a ética espírita? Quais são os valores da ética espírita? 4. Da onde eu tirei? Da minha cabeça. Vocês podem discordar também, tá? Quais são os valores? Respeito, não violência, empatia e altruísmo. Respeito, não violência, empatia, altruísmo. O que é respeito, gente? É aceitação, acolhimento, paciência. E respeitar não é concordar. Porque eu posso acolher alguém que está em sofrimento, que pensa diferente de mim, mas estou acolhendo. É não querer transformar a pessoa em como eu sou. É respeitar a pessoa como ela é. Ainda que você possa pensar diferente. Respeitar também não é aceitar tudo passivamente. Racismo é crime. Na lei dos homens. Também na lei de Deus. Então, respeitar não significa aceitar tudo. Respeitar precisa dessas duas coisas. E o respeito a alguém requer respeito recíproco. Você tem regras de convivência mínimas. Mas basicamente respeitar é acolher, aceitar, paciência. Não violência está diretamente relacionado ao primeiro valor, que é o respeito, porque quem respeita não violenta. É? E existem dois tipos de violência. A violência física, tapa, soco, chute, grito, tiro. E existe a violência de outras formas. Por exemplo, aconteceu algo errado. Você viu e não interviu e tinha o poder de intervir. Você se omitiu. Você foi injusto. Você foi violento de uma outra forma. Racismo, preconceitos de todos os tipos, homofobia, machismo, fome. A fome é uma violência. Ter tanta comida no mundo, ter tantos recursos no mundo e tanta gente passando fome é uma violência. Ter pessoas passando fome. É uma violência com tanto espaço no nosso planeta, não tem lugar para todo mundo morar. Não falta espaço na Terra. É uma violência a gente destruir o meio ambiente. E que se volta contra nós mesmos, no final das contas, né? É uma violência você colocar o dinheiro acima da vida do outro. Você maltratar o outro, explorar, enganar o outro por dinheiro. Isso é uma violência também. E os relatos dos espíritos, por meio dos médiuns, mostram pra gente o seguinte, que a violência é sempre traumática. Ninguém que sofre violência fica bem. E te digo mais, a longo prazo, ninguém que comete violência também fica bem.
Então a violência, ela é uma faca que corta dos dois lados. Corta quem a usa e quem sofre com o uso dela. Então a não violência é a única forma da gente estancar ciclos de ódio, de vingança. E a não violência é a única forma de construir instituições e uma sociedade estável, humanista. Terceiro valor é a empatia. Porque quem respeita e quem não é violento é empático. O que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. Por exemplo, sou professor, passei um trabalho para os meus alunos. E aí, quando chegou o prazo de entregar, um aluno lá não entregou. E ele veio e me conta a história. Problemas familiares, problemas psicológicos, enfim, dificuldades as várias. E eu tenho duas opções. Ou eu falo, cara, sinto muito, zero. Ou eu falo, senta aqui, fala aí, o que aconteceu, cara? Será que mais 5 dias você consegue me entregar? Tentar se colocar no lugar do outro. Tentar parar para pensar o que o outro passou. Isso é empatia. Colocar-se no lugar do outro. Imaginar o que o outro passou. Muitas vezes a gente entende por que as pessoas são hoje, entendendo o que elas sofreram no passado. E o quarto valor é o altruísmo. O que é o altruísmo? É o oposto do egoísmo. E o que é o egoísmo? O egoísmo é pensar só em si. Eu. O altruísmo é o quê? Nós. Então, o egoísmo, o egoísta ele leva em conta só os seus interesses. Ah, é a decisão A ou B que eu vou tomar. Dane-se, vou tomar que for melhor para mim e os outros que se virem. Esse é o egoísmo. O altruísmo eu vou pensar no que vai ficar melhor para todo mundo, para mim, mas para o outro também. Então o altruísmo é preocupar-se com o outro e agir pensando no outro, pensando na coletividade. Quem joga lixo no chão é egoísta. Quem não joga o lixo no chão é altruísta. Pequeno gesto, né? Para dar de exemplo. E se a gente for notar, os principais males da humanidade surgem do quê? Do egoísmo, a corrupção. Desviar dinheiro de merenda escolar é o quê? É achar que você é mais importante do que as crianças. Os crimes são o quê? Achar que você é mais importante que o outro, que você vale mais que o outro vale menos que você. As desigualdades são egoísmo, são fruto do egoísmo estrutural da humanidade. Então, nesse sentido, para mim, a caridade é o quê? O seu sentido mais profundo é vivenciar esses 4 valores de forma integrada. Respeito, não violência, empatia e altruísmo. Então, a caridade, gente, ela vai muito além de entregar uma sopa a quem tem fome. Fala assim, deu um alimento para alguém, fiz caridade. Mas, às vezes você deu o alimento de forma grosseira, mal educada, dura, nem olhou no olho da pessoa. Ah, vai lá, toma aí comigo. Então você não praticou caridade, porque você não teve respeito, não teve empatia, não teve altruísmo, você deu meramente um prato de comida, secamente, né? Ou então você faz trabalhos sociais todos os finais de semana, mas super explora a pessoa que faz faxina em casa para você. Trata mal o inteiro, é grosso. Então, caridade verdadeira é uma coisa muito mais profunda. Envolve respeito, empatia, não violência e altruísmo. E aí vocês me perguntam, Bruno, como é que você chegou nesses valores? Eu não tirei isso do nada. Eu inferi isso a partir da segunda parte do livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec. O que o Kardec faz nesse livro? Nesse livro, ele se dispõe a tentar estudar a justiça divina. Como é que você vai estudar a justiça divina se comunicando com os mortos? Vocês têm noção? Como é que a gente pesquisa isso? Simples. Começa a conversar com um monte de gente que já morreu por meio de médico e faz assim, pergunta: como é que foi sua vida quando você estava encarnado? E pergunta, como é que é a sua vida agora?
E aí você vai notar que todo mundo que foi egoísta está em paz, está em equilíbrio no mundo espiritual depois de morto? Não. Todo mundo que foi violento tá legal depois de morto? Não. Todo mundo que foi egoísta tá legal depois de morto? Não. Todo mundo que foi desrespeitoso tá legal depois de morto? Não. Todo mundo que foi altruísta tá bem? Tá. Todo mundo que foi não violento tá bem? Tá. Todo mundo que foi empático tá bem? Tá. Simples, simples assim. Você vê as relações de causa e efeito entre as posturas éticas das pessoas enquanto encarnadas e o resultado disso depois de desencarnado. E olha que o resultado às vezes não é nem depois de morrer, não. O resultado às vezes é muitas vezes aqui e agora. Você trata todo mundo mal, é grosso com todo mundo. Resultado, não tem nenhum amigo. Tem pessoas que têm laço de afeto com você. Você não respeita ninguém, ninguém te respeita. Então a vida já cobra aqui mesmo, muitas vezes. Mas continua cobrando depois da morte também. Então, se a gente junta esses conceitos espíritas, mediunidade, espírito, Deus, evolução e reencarnação, e a ética espírita, calcada no respeito, na não violência, na empatia e no altruísmo, o que o espiritismo oferece de possibilidade pra gente? Consolo. As pessoas que a gente ama vão voltar a nos ver. Nós voltaremos a ver elas. Esperança. Estimula a ação social para mudar o mundo, a mudar alguma coisa para melhor, dar um pouquinho do meu tempo para algo melhor, me tornar uma pessoa melhor. Estimula uma relação aberta, livre, autônoma com o sagrado, com Deus. Não preciso de sacerdote, não preciso de lugares. Eu posso fazer o bem em qualquer lugar. Até porque Jesus fundou alguma coisa. Jesus ensinava somente num determinado horário, num determinado lugar. As principais lições de Jesus é no meio do povo, conversando, pescaria, no almoço, na vida, não é no tempo. O espiritismo, ele serve também como uma lente para olhar para a vida, porque ele fornece várias hipóteses explicativas para fenômenos que a gente não tem explicação num paradigma materialista. Por exemplo, como é que eu explico curas que ocorreram contra todos os prognósticos? Existem muitos casos assim. O médico dá data de validade, né? Não vai passar de 2 meses. O médico morre e a pessoa vive mais 30, 40 anos. Curas repentinas. Explica isso. Sem existir isso tudo que a gente está falando aqui. Como é que você explica crianças que com 10 anos de idade são gênios no piano? Sorte? Genética? Todo efeito não tem uma causa? Todo efeito inteligente não tem uma causa inteligente? Como é que a gente explica, por exemplo, traumas que você tem nessa vida e que nada nessa vida explica? Você tem medo de lugar apertado, mas você nunca ficou preso em um lugar apertado. De onde vem isso? Então, o espiritismo ele fornece hipóteses para vários desses problemas humanos que existem, que a gente não consegue explicar admitindo que só existe vida aqui, não existe vida depois da morte. Então, o espiritismo é uma lente para fornecer hipóteses de explicação para uma série de fenômenos. E aí tem um ponto muito interessante, porque isso o Kardec narra lá no Viagem Espírita de 1862. É um livro que ele escreve relatando a experiência que ele tinha viajando pelo interior da França para divulgar o espiritismo. E aí ele relata, lá na obra, o seguinte, que ele conheceu católicos espíritas, protestantes espíritas e muçulmanos espíritas. E você fala assim, como assim? Ele falava que tinha católico que frequentava a reunião espírita. Até porque a reunião espírita no tempo de Kardec não é igual à nossa de hoje. As reuniões espíritas no tempo de Kardec eram reuniões familiares, em que você estudava e depois do estudo, deixa o espírito falar através de algum médium e a gente bate papo com os espíritos.
Reunião espírita era assim no tempo de Kardec. Esse formato de palestra, da fala unidirecional, é coisa do século XX no Brasil. Mas espiritismo, na sua origem, não é o que é hoje, né? No termo das suas principais reuniões. Então Kardec falava que tinha católico que frequentava a reunião espírita. E não deixava de ser católico. Mas, caramba! Mas sabe por que isso acontecia? Porque o espiritismo não era visto como uma religião. O espiritismo era uma filosofia. Então, é igual a matéria escolar. Você pode ser ateu, protestante, judeu, mas não tem que estudar geografia na escola? Tem que estudar matemática na escola? Estuda português na escola? É como se o espiritismo fosse mais uma matéria. Muito interessante isso, né, gente? E isso hoje se perdeu, entre outras coisas, por quê? Porque o espiritismo é visto como religião. Na primeira acepção do termo. E ninguém tem duas religiões, né? Às vezes você até simpatiza, vai numa outra lá, vai nas... Mas não. Então, se a gente encara o espiritismo enquanto esse campo do conhecimento, ele não é rival de outros. Até porque, gente, tem médium na igreja. Tem pessoas que veem espíritos na igreja. No terreiro de Umbanda tem médiums. Tem médiums judeus. Porque a mediunidade é uma faculdade do ser humano. Tem ateus que são médiums. Percebe? Então, o espiritismo, ele é um campo do conhecimento que agrega, que vem somar. Ele vem acrescentar a mediunidade, a questão da existência do espírito, da reencarnação. E eu paro até para pensar, imagina, cara, quanta gente o espiritismo não ia ajudar se fosse encarado como uma filosofia. Porque tem muita gente na igreja que acha que tá maluco. O médium que começa a ter o despertar das faculdades, geralmente ele sofre silenciosamente, quando ele tá num lugar assim que não é aberto a essa fenomenologia. Por quê? Ele começa a ver gente morta, conversa com gente, e aí? Você vai falar que tá falando com gente morta? Para alguém que não acredita nisso? Então o espiritismo poderia auxiliar, por exemplo, pessoas da igreja a desenvolverem mediunidade. E tem, gente. Eu já vi uma história uma vez de um senhor que falava que tinha um pastor, que toda vez que a igreja ia fazer obra social numa favela, eles perguntavam pro pastor: o que o senhor está vendo hoje? Hoje os anjos do Senhor estão com vocês. Então, existe. Com outros nomes. Profecia, revelação, Espírito Santo. São outros nomes para o mesmo fenômeno, que é a comunicação com os mortos. E a vida continua. E tem mais uma coisa, né? Você precisa ser espírita para desenvolver a mediunidade? Não. Tem um monte de gente que aprende a lidar com a mediunidade sem espiritismo. Até porque, gente, o espiritismo tem quantos anos? 150 anos. Tem médium muito antes disso. Aprendiam a lidar aos trancos e barrancos, né? O espiritismo auxilia a lidar com a mediunidade, porque o Kardec, ele estudou o fenômeno e ele colocou lá o manualzinho, né, para te ajudar a aprender a lidar com isso, de forma sadia, para você possa ajudar os outros também. Então, o espiritismo tem muitas contribuições para dar para a humanidade, mas que ele fica travado de dar essas contribuições quando é religião naquela primeira acepção. O cara fala: não, eu sou católico. Não, cara, mas é um fenômeno mesmo, dá para reproduzir. E aí, um outro ponto importante para o espiritismo na atualidade é a questão da diversidade. Eu queria ler um trechinho aqui da Ivone Pereira, uma entrevista que ela deu, está no livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. Ivone Pereira foi uma médium brasileira do século XX, fez trabalhos muito interessantes. Ela diz assim, ó: há ocasiões em que meus guias me recomendam ler obras profanas de todos os tipos, desde que esclareçam e edifiquem a mente. A termo-nos somente a literatura espírita, será exclusivismo que limitará a nossa ação em favor da própria doutrina que defendemos. Ou seja, os espíritos estão falando assim para Ivone: não fique lendo só livro espírita não, você vai ficar... Ou seja, leiam de tudo. Isso é algo muito comum no início das pessoas em qualquer coisa, né? Seja qualquer filosofia, qualquer religião, a pessoa fica só naquilo o tempo todo.
Gente, a gente está aqui no mundo também para viver. Leia um livro, ver outra coisa, tal, veja um filme, leia um espiritismo também, se quiser, se não quiser também não lê. Leiam de tudo, ouçam de tudo. Tem um padre ali falando um negócio legal, pô, vou ouvir, vou aprender com ele. Tem ali, me convidaram para uma gira ali no terreiro, vou lá, deixa eu lá conhecer. O que eu posso aprender de lá? É aprender a tirar coisas boas de tudo, porque todos os lugares têm luz. Assim como todos os lugares tem gente ruim também, tá, gente? Não é porque espírita não é selo de bondade, não. Conheço espíritas que não são exemplo para ninguém. Assim como tem espíritas muito bons. Assim como tem padres incríveis e padres criminosos. Assim como tem pastores incríveis e pastores horríveis. Porque são seres humanos. Então a gente precisa da diversidade. A diversidade é fundamental. A gente vai ver que Kardec, Leon Denis, cara, eles liam de tudo. Você vê as citações que eles fazem, não tinha essa, só leio o espiritismo. Eles liam de tudo, se informavam de tudo, não tinham preconceito com nada. A força do ser humano, gente, está justamente nessa diversidade. Um lugar que todo mundo pensa igual, todo mundo diz amém para tudo, não vai dar certo. A gente precisa do pensamento diferente. Porque é o pensamento diferente que permite a gente ir além. A gente precisa ouvir o diferente. Ainda que discorde, você pode discordar. Vai ouvir, vai discordar, mas vai ouvir. Não vai se fechar para o diferente. O espiritismo, para permanecer atual, ele precisa se alimentar dessa diversidade, conversar, trocar, porque senão ele perde a aderência com o tempo presente, com a sociedade. Tudo que fica parado, estraga. Água parada estraga, carro parado estraga, ferramenta parada estraga, corpo parado estraga. Se a gente não se mexe, não se exercita, o corpo estraga. E para encaminhar para o final, o que para mim o espiritismo não deve ser? O que o espiritismo não deve ser? Uma doutrina com dogma, com engessamento, com hierarquia. Por exemplo, você não pode fazer aquilo. Por quê? Porque não pode. E acabou. Não tem explicação, não é capaz de debater racionalmente, de explicar, acabou. Ser visto como a revelação final do conhecimento. Também não é isso. Não é algo superior às outras coisas. Não é. Ser visto como algo acabado. O espiritismo responde tudo. Não responde. Não responde. Isso é um erro muito comum no movimento espírita atual. Por exemplo, o espírita fala de psicologia, de economia, de sociedade, fala de tudo. Não, quem tem que falar de psicologia é o psicólogo. Quem tem que falar de sociedade é o sociólogo. Quem fala de ensino é o professor. O espiritismo precisa respeitar os outros campos do conhecimento e também trocar com eles. Seria muito interessante, gente, chamar pessoas de outras religiões para falar nas casas espíritas. Chamar um babalorixá, chamar um pastor, alguém de mente aberta, né? Trocar e a gente falar também, né? Ter mais diálogo interreligioso. O que o espiritismo não deve ser? Uma religião ou doutrina melhor que as outras. Porque toda religião tem isso, né? O cara que acha que o católico que acha que é o melhor, o espiritismo também tem. O espiritismo é melhor. Ele vai ser o futuro das religiões. Eu não acredito nisso. E o espiritismo não pode ficar fechado em si mesmo. Ele tem que dialogar com as religiões, com as filosofias, com a ciência. As ideias têm que estar em movimento. Mais uma vez, vida é movimento. O coração, para que o nosso corpo funcione, ele tem que bombear sangue. E o sangue tem que se mover por toda a extensão do nosso corpo. Se ele para 1 minuto, a gente morre. O ar que a gente sai, ele flui e reflui dos nossos pulmões. E o oxigênio vai pelas nossas artérias, pelas nossas veias. A água que a gente bebe não fica parada no nosso corpo. A Terra, o planeta se move constantemente. Os dias e as noites são a rotação da Terra. As estações do ano são a translação da Terra em torno do Sol. A
a água, a chuva, o solo absorve a água, a nascente dá origem ao rio, o rio deságua no oceano, a água do oceano evapora e esse ciclo da água se repete. Então, tudo na vida precisa estar em movimento, até as nossas emoções. Uma coisa também muito comum que eu vejo, às vezes em mensagens, gente, não sinta raiva. Eu quero descobrir qual é esse botão que desliga da raiva. Não é não sinta a raiva, é aprenda a lidar com a raiva. Porque se alguém faz alguma coisa muito ruim pra você e você não sente raiva, talvez você esteja com problema. A raiva é uma emoção humana, a tristeza é uma emoção humana. Igual alguém tá chorando e fala, não, não fica triste. Desliga o botão da tristeza. Não tem botão da tristeza, gente. Deixa a pessoa chorar, acolhe ali. As emoções também têm que fluir. Eu gosto de dizer que as emoções são como as águas de um rio. O que acontece se eu bloqueio o rio? Fica presa aquela água ali e estraga. As emoções têm que ser como as águas de um rio. Elas passam por nós, a gente sente e elas saem. A raiva veio, senti a raiva. Só que eu não posso quebrar nada nem ninguém com a raiva. E a raiva passou. A tristeza veio, eu chorei, desabafei e a tristeza passou. As emoções têm que passar por nós. A gente não pode negar que elas existem. A gente tem que admitir que elas existem, sentir elas, lidar com elas de forma saudável e deixar como as águas de um rio que elas se vão. Tudo na vida tem que estar em movimento. E para mim, o que o Espiritismo deve ser? O Espiritismo deve ser contribuição para a sociedade, para o pensamento. Ele deve ser um estímulo ao livre pensamento, à autonomia. Ele deve ser um estímulo ao diálogo, à diversidade, a uma mentalidade democrática. Ele deve ser um estímulo à incorporação do respeito, da empatia, da não violência, do altruísmo na sociedade, nas instituições, na política. Ele deve ser um estímulo para a construção de uma sociedade menos violenta, menos desigual. O estímulo para a gente melhorar a humanidade como um todo. Tanto as pessoas individualmente, torná-las melhores, como a sociedade coletivamente. Então, é sempre importante a gente refletir sobre o que é o Espiritismo. Porque se a gente não souber com clareza o que ele é, a gente vai estar com um carro super possante nas mãos e a gente não vai estar usando todos os potenciais que ele tem para serem usados. E às vezes a gente usa até mal. Eu não estou trazendo aqui verdades inabaláveis, tá, gente? Estou trazendo meus pontos de vista. O que todo palestrante fala é o olhar do palestrante. Vocês podem discordar, podem pensar diferente, não tem problema. O importante é a gente trocar, tá? E eu queria encerrar lendo o final do trecho do artigo, que esse estudo aqui é um resumo do artigo, tá? Se vocês quiserem, depois eu posso mandar para vocês. Eu termino com o último parágrafo escrevendo assim: Oxalá possamos nos apropriar do espiritismo de forma que possamos vir a alimentar essa espiritualidade aberta, agregadora, libertadora, acolhedora, aconchegante, humanista e humanizante, empática, horizontal, democrática, que valoriza a diversidade, que nos conecte com algo maior, nos alimente enquanto fé saudável, sadia, altruísta e generosa, que nos faça esperançar e despertar emoções e sentimentos saudáveis, que nos conecte com esse poder superior, essa força da vida que cada povo chama por um nome diferente e que nós aqui no Ocidente denominamos de Deus, mas que no fundo é o supremo amor e fonte da vida. Boa noite.